Meus prezados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9. Diz a palavra de Deus, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Vamos ler juntos, 19 e 20, bem forte. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Eu quero conversar com vocês nessa noite, em primeiro lugar, sobre a má notícia de Deus para você e para nós. E essa má notícia de Deus é muito simples. Ele diz que todos nós somos pecadores. E na condição de pecadores, todos nós estamos condenados pela lei de Deus. E na condição de pecadores, o nosso destino eterno é a condenação eterna. E o pior é que eu e você, nós não podemos fazer absolutamente nada para mudar a nossa situação e a nossa condição espiritual. Todos nós somos pecadores. Às vezes você se acha uma boa pessoa, não é? Você acha? Principalmente quando você se compara com o que é pior do que você. Nós temos assim um autoconceito de que nós somos bons. Que nós somos bons. Mas a Bíblia, ao fazer um diagnóstico da nossa condição espiritual, diz que todos nós somos pecadores. E Paulo trata dessa matéria em Romanos, a partir do capítulo 1, versículo 18. E quando chega aqui no capítulo 3, depois de fazer a comparação entre a situação dos gentios e dos judeus, ele faz uma conclusão. Veja aí no versículo 9, que ele faz uma pergunta retórica. Ele diz, que se conclui? De tudo isso que eu falei aqui, que se conclui? Ele diz, nós judeus temos qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. O fato do judeu ser religioso, o fato dos judeus ter recebido de Deus privilégios espirituais, isso não o torna melhor diante de Deus do que um ateu, um bandido. Porque a nossa situação diante de Deus não é por aquilo que nós fazemos, mas naquilo que nós somos. Nós somos pecadores. E Paulo, então, ele vai fazer uma citação muito interessante aqui.
porque ele afirma a universalidade do pecado, mas ele vai agora tratar da profundidade do pecado da nossa vida. Aquilo que os calvinistas, que os reformados chamam de depravação total do homem. Nós somos, do ponto de vista espiritual, depravados. Veja no texto aí, e aí ele vai, a partir do versículo 10, descrever como o pecado nos afeta. Como o pecado afeta o homem. Ele começa nos mostrando que o pecado perverte a personalidade humana. Ele diz assim, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a umas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, todo ser humano, toda personalidade humana se extraviou por causa do pecado. Por causa do pecado. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Marcos. Marcos, capítulo 7. Eu quero ler para você. Porque você talvez seja um sujeito que se acha assim, bom. Você tem até certos rituais de cerimonialismo externo. Você tem uns princípios legais que você cumpre e obedece, e você diz, eu sou o cara. Eu sou o cara. Vocês lembram do jovem rico? Jesus pergunta, conheces a lei, sabes a lei? Desde a minha juventude, isso aí eu obedeço, tudo. Além de pecador, era soberbo. Porque ninguém há nesse mundo, como pecador, que consiga o quê? Guardar a lei. Ninguém. Aliás, Paulo vai concluir dizendo que pela lei todos nós somos o quê? Condenados. Porque pela existência da lei vem o conhecimento do pecado. Marcos capítulo 7. Leia comigo, por favor. Eu queria que você entendesse o que está no texto. Versículo 20, vamos lá. 20 a 23, bem forte. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males vêm de dentro e contaminam o quê? O homem. Então nós não somos pecadores porque nós pecamos porque somos o quê? Pecadores. Pecadores. Paulo faz uma descrição aqui muito forte. Ele começa falando, no versículo de 10 a 12, que o pecado perverte a personalidade humana, mas nos versos 13 e 14 diz que o pecado perverte a conversação, a comunicação humana. Veja o que ele diz aí. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Jesus diz, a boca fala aquilo que está no coração. E se existe maldade, se o pecado está em nós, a nossa comunicação está prejudicada. Terceiro lugar, versos 15 a 17. Pecado perverte a personalidade, perverte a comunicação do homem, mas o pecado também perverte a conduta, o comportamento do homem. Versos 15 a 17. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Os seus caminhos aqui são sua conduta, o seu comportamento, as suas atitudes, as suas ações, o seu procedimento. E por causa do pecado, da perversão que existe dentro de nós, todo o nosso comportamento é pervertido. E Paulo conclui no verso 18, lê comigo 3,18. O que ele diz aí? Bem forte. Não há temor de Deus
diante dos seus olhos. E aí ele vai dizer uma coisa muito séria. O pecado perverte a vida espiritual do homem. O homem em pecado, ele está o quê? Morto. Morto. E ele não pode produzir a sua salvação. Ele não pode reverter a sua situação. Então preste atenção, você que está aqui, nós que estamos aqui, você que está nos assistindo pela internet. Se eu não tenho ainda a salvação de Deus, a minha situação é crítica, é desesperadora. Porque eu continuo morto espiritualmente nos meus pecados. E Jesus fala do perigo de nós morrermos nessa condição. Está lá em João capítulo 8. E Paulo, no versículo 19, veja aí, ele vai fazer uma conclusão. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja o quê? Culpável perante a lei. Se não existisse a lei, ninguém seria culpado. Mas a lei existe justamente para nos condenar. A lei de Deus. Porque a lei de Deus diz assim, não matarás, mas eu mato. A lei de Deus diz, não adulterarás, mas adultero. A lei de Deus diz, não furtarás, eu furto. Então a lei de Deus me torna culpável. Mas pior do que isso. Veja no versículo 20, lê comigo aí. O que diz? Visto que ninguém, diante dele, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A grande pergunta é, por que Deus nos deu a lei? Por que Deus nos deu os mandamentos? Ele sabia, e Ele sabe, que eu e você, na nossa condição de pecador, nós não temos condições de cumprir a lei. Mas a lei nos foi dada com propósito. Pela lei vem o pleno, não é um pouco, não é metade, não é uma parte, mas vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo diz, porque a lei diz assim, eu estou condenado, minha situação está terrível, está triste. Pergunto para você, se não tivesse essas câmeras aí, você pagaria multa por avanço de velocidade? Não. Nós só somos culpáveis, nós só pagamos multas por quê? Porque a lei o que nos torna culpáveis. Se você tivesse condições de cumprir toda a lei de Deus, você seria o quê? Justificado. Justificado. Mas a Bíblia fala claramente que a lei faz calar a nossa boca, nos tornar culpáveis e nos revelar aquilo que nós somos na nossa essência. Nós somos pecadores. Pecadores. E não há salvação, não há possibilidade de salvação pelas minhas próprias forças. Essa é a má notícia que eu tinha que dar para você. Tá certo? Todos nós somos pecadores. Diz forte aí, eu sou um pecador, vai. Eu sou um pecador. Você viu a foto do Papa com Lula. 2 pecadores. E Lula vai ser o Papa 51. Estão dizendo aí, né? Papa 51. Todos nós somos pecadores. E na condição de pecadores, nós estamos perdidos, somos culpáveis e estamos, o quê? Condenados diante de Deus.
Mas veja no versículo 21, por favor. Aí vem a boa notícia. E a boa notícia é que Deus, em Jesus Cristo, por causa da obra de Jesus Cristo, Ele nos justifica, Ele nos perdoa e Ele nos salva. Amém? Então, a salvação é um ato de Deus. Só existe uma doutrina da salvação na Bíblia. A doutrina da salvação de Deus. E veja que coisa linda, porque começa com uma adversativa, mas quando? Agora. Agora. Hoje, aqui nessa noite, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Preste atenção. Paulo vai tratar em Romanos de dois tipos de justiça. A justiça do homem, a autojustiça e a justiça de Deus. A justiça humana ela não existe. Eu penso que ela existe. Eu acho que ela existe. Eu acho que eu sou bom. Eu acho que eu mereço a salvação de Deus. Eu acho que eu mereço o amor de Deus. E por causa desse conceito de justiça própria, eu acho que Deus me salva. Eu mereço a salvação de Deus. Mas não é assim. Romanos, vamos um pouquinho lá adiante. Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10. Paulo vai dizer assim, irmãos, versículo 1. A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, os judeus, para que eles sejam o quê? Salvos. Eu queria que os judeus fossem salvos. São meus irmãos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não têm entendimento. Zelo é uma coisa, mas não tem entendimento. Zelo é aquilo que o fundamentalista tem, é que o islâmico tem, zelo, mas não tem entendimento espiritual. E veja aí, onde está o erro fundamental. Versículo 3, vamos lá juntos? Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Presta atenção. A justiça, e a justiça que vem de Deus. E você acha justiça própria. Eu quero ser salvo pelos meus méritos, pela minha justiça. Porque eu sou bom, porque eu faço bom. Porque eu não fumo, não bebo, eu não adultero, eu não faço isso. Presta atenção. Você está condenado não é por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. E você é um pecador. E se você não está fazendo muita coisa que você diz que não faz, é porque você não teve oportunidade ainda. É desse jeito. Agora veja o que é que diz o texto, irmãos. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Por que a pessoa não crê em Jesus Cristo para ser salvo? Porque ele não quer a justiça que vem de Deus. Ele quer ser salvo pela sua própria justiça. E aí, vamos entender um pouquinho o que está em Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 22. E ele vai dizer que a manifestação da justiça de Deus, ela vem mediante a fé em Jesus Cristo. Eu não tenho justiça própria, eu não tenho méritos. Por que isso? Uma questão muito simples.
Porque foi Jesus Cristo que morreu em seu lugar, fazendo aquilo que a Bíblia chama de expiação substitutiva. Ele morreu em seu lugar e recebeu sobre si a penalidade de Deus, o castigo de Deus. Ele nos substituiu. Ele morreu em nosso lugar. E agora, para eu ser salvo, eu não tenho justiça própria. Mas Jesus é a minha justiça. Ele morreu em meu lugar. Essa justiça é para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ou seja, esse método de salvação é universal, é para todas as pessoas que quiserem, que creem em Cristo. Não há distinção, porque diz aí no versículo 23, o que diz? Leia comigo: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Presta atenção, não existe ninguém que possa ser salvo por Deus que não seja através de Jesus Cristo. Por isso que ele vai colocar no capítulo 4 os exemplos do Antigo Testamento, o exemplo de Abraão, o exemplo de Davi. Todos os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela fé e pela graça em Jesus Cristo. Ninguém foi salvo no Antigo Testamento pela sua justiça própria, pelas suas obras, mas foram salvos e justificados pela fé. Mas vamos entender aqui, irmãos, esse segredo da justificação. E aí eu queria ficar com você no versículo 24. Esse versículo é preciosíssimo. É preciosíssimo. Teologicamente a gente chama esse ensino de justificação pela fé. Ou seja, Deus nos declara, do ponto de vista jurídico, justificados. Ou seja, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Você está perdoado. Todos os seus pecados foram cancelados por causa de Cristo. Vamos entender aqui um pouquinho esse versículo 24. Veja, diz assim: sendo o quê? Justificados. Veja que aqui é importante entender o verbo, porque o verbo está na voz passiva. Não fui eu que me justifiquei, mas eu fui o quê? Justificado. Sendo justificados. Não é uma ação ativa, mas é uma ação passiva. Eu recebo a justiça de Cristo e eu recebo o acórdão do tribunal divino dizendo: você está perdoado. Diz amém aí, por favor. Amém. Você está perdoado, meu filho. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, de novo. Volta para o versículo 3. Capítulo 3, versículo 24. Sendo justificação, a justificação, ela é um ato divino. Divino. Segunda coisa que aparece no texto, diz assim: sendo justificados gratuitamente. O que é gratuitamente? De graça. De graça. Preste atenção. De graça para nós, tá? Porque tudo tem um preço. Você está aqui hoje, sentado nessa poltrona, no ar-condicionado, na luz, alguém está pagando. Você não pagou nada. Pagou ingresso para entrar aqui hoje? Não. Não pagou. Mas alguém está pagando. E a Bíblia fala que um alto preço foi pago. Mas quem pagou esse preço foi quem? Foi Jesus. Ele pagou o preço da nossa justificação. Ele pagou o preço da nossa redenção. Foi Ele.
Então nós somos justificados por Deus gratuitamente. Terceira coisa que aparece aí. Lê comigo, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Terceira coisa. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós temos a base da justificação. Sua graça, por sua graça. Primeiro, a gente observa aí que nós somos justificados. E a palavra gratuitamente, dorean, significa livremente, como um presente. Algo que nós não pagamos absolutamente nada. Um favor imerecido. A palavra dorean no grego. Mas a palavra mais importante aqui é essa expressão mediante Jesus Cristo. E aqui eu quero explicar algumas coisas para você. Algumas coisas que são importantíssimas no texto. Versículo 25. 25. Lê comigo aí. O que diz aí? A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então Deus propôs como propiciação. Vamos lá para o Antigo Testamento. Vamos para o tabernáculo, o sacrifício do Antigo Testamento. Todo ano, Levítico capítulo 16, tinha o chamado Yom Kippur, o dia da expiação. O sumo sacerdote, então, matava o cordeiro, pegava o seu sangue, e anualmente ele entrava no lugar chamado Santo dos Santos. Lá dentro do Santo dos Santos, tinha a Arca da Aliança. Dentro dessa arca, estavam as 2 tábuas da lei, estava a vara de Arão que floresceu, estava o pote com maná. Você se lembra que Deus, a presença de Deus estava no Santo dos Santos. Quando Deus olhava de cima para baixo, ele só via o quê? O pecado do povo, a desobediência do povo, a rebelião do povo. Porque pela lei nós estamos o quê? Condenados. Então ele via a lei. Ele via a rebelião do povo. Ele via a murmuração do povo. Mas quando o sumo sacerdote, ele entrava, aí tinha a tampa, uma tampa, assim, e ele despejava o quê? O sangue do cordeiro que foi morto. Esse sangue, então, o quê? Cobria, tapava o pecado. Deus, quando olhava de cima para baixo, agora não via mais o pecado, mas via o sangue que estava propiciando, suspendendo a ira de Deus, a justiça de Deus, porque o cordeiro foi morto. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando Deus olha para a minha vida, para a sua vida, Ele vê a nossa natureza. Nós somos o quê? Pecadores. Mas quando Jesus Cristo morreu, Ele derramou o seu sangue. E o sangue de Jesus nos cobre. E o sangue de Jesus nos purifica. E o sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Então Deus, quando olha para mim, Ele diz, você é um pecador. Mas você é um pecador que está coberto pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Desse jeito. E Paulo vai usar essa figura do hilastério no grego. E meus amados irmãos, essa é a doutrina mais linda da Bíblia. Essa doutrina da justificação pela fé, ela é a espinha dorsal da nossa fé.
se nós não entendermos essa doutrina, se nós não crermos nessa doutrina, se nós não estivermos debaixo dessa doutrina, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Paulo vai dizer aqui 4 verdades. Primeiro, Deus é o proponente da justificação. A quem Deus propôs. Presta atenção. Esse método de salvação não é uma proposta do homem, é uma proposta de Deus. Deus que propôs. Segundo, Jesus é a propiciação, ele é o hilastério. Ele é aquele que propicia, ele é o meio, o local da propiciação. Por isso que Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos nós o quê? Sarados. É Jesus. É em Jesus Cristo que Deus reivindica a sua justiça e pune o nosso pecado. Ele derrama a sua ira sobre Jesus. Mas Paulo vai dizer uma terceira coisa. A justificação é resgate ou libertação. Deus nos redimiu, nos resgatou. Isso é lindo demais, porque a palavra redenção, no versículo 24, essa redenção que há em Cristo Jesus. Fora de Jesus não há redenção, porque Ele é o nosso hilastério. Ele é aquele que morreu em nosso lugar. E, para terminar, irmãos, ele vai dizer claramente aqui que o preço do nosso pecado foi pago. Versículo 26. Lê comigo, por favor. Versículo 26, 3:11. O que é que diz aí? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que Ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é o justo e o justificador. Ele fez tudo. Ele decreta a pena, ele cumpre a pena, ele declara a sentença. Não há mais condenação para você, se você estiver em Cristo Jesus. Aí Paulo faz uma pergunta. Versículo 26. O que é que diz aí? Onde, pois, jactância? O que é jactância? É fruta de jaca? O que é jactância? Hein? O que é jactância? Hein? Soberba. Pergunto para você, se Cristo pagou o preço da nossa redenção, você tem algum motivo para se vangloriar? Paulo diz, a nossa glória está em Cristo. Não tenho do que me gloriar, senão na cruz de Cristo. Cristo é a nossa glória. Cristo é tudo para nós. E é tão lindo isso, que ele vai dizer, foi de toda excluída. Preste atenção. Foi de toda excluída. Se você é um crente soberbo, você está parecendo um diabo humilde. Crente soberbo é sinônimo de demônio humilde. É uma contravenção. É uma contradição. Por isso que Charles Spurgeon diz, o orgulho do crente é loucura, é insanidade. Porque em Cristo, tudo foi excluído. Excluído. E aí ele vai dizer, versículo 28, vamos concluir? Concluímos, vamos lá gente, 28, 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça. E a graça nos é dada através da justiça de Cristo. E nós recebemos essa graça. E a mão que estende para receber essa graça, essa salvação, é a fé. É a fé. Em síntese, justiça só pelo sangue, só por Jesus, só pela graça,
só pela fé e só para a glória de Deus. John Stott resume essa doutrina dizendo: a fonte da nossa justificação, Deus é a sua graça. A base da nossa justificação, Cristo é a sua cruz. O meio da justificação, a fé. Como eu e como você podemos ser salvos? Primeiro nós precisamos reconhecer que nós somos o quê? Pecadores. Enquanto o sujeito não se despojar, não for convencido de que ele não tem justiça própria, ele vai achar que pode ser salvo. Ele não vai querer Jesus. Jesus disse para os fariseus: vós não quereis vir a mim para terdes vida. Sabe por quê? Porque vocês procuram não a glória de Deus, mas a glória dos homens. Enquanto nós estivermos achando que nós somos justos, nós jamais recorreremos à graça de Deus. Como alguém pode ser salvo? Não pelos seus próprios esforços, mas simplesmente pela fé. Isto é, a mão que recebe o presente da alforria, o pé que corre para debaixo do único esconderijo, que é o sangue de Jesus. E a cabeça que se curva diante do seu libertador em atitude de louvor e adoração. Amém? Louvado e glorificado seja o Senhor por tão grande salvação. E Tito, Hebreus diz lá: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Vamos consagrar a Deus os dízimos e as ofertas. E vamos voltar para casa conscientes que nós somos salvos em Cristo Jesus.